Eu queria chamar aqui para sentar com a gente a Natália, é difícil falar o sobrenome dela, né? Salchuk, né? Se eu não estiver errado, ela me puxa a orelha se eu estiver falando mal falados. A Natália Salchuk e a Yasu Córdova e também o Sérgio Lopes, por favor. Os três, né, poderiam sentar por aqui, para que a gente fale um pouco, né, daquilo que o Cris começou a falar, abordou alguns temas. Já no princípio, né, ele falou, né, como ele pensa como deve ser a web e também o que a jQuery vem fazendo. Enfim, acho que temos aqui um caldo bastante interessante para continuar nesse tema. Como nós não temos assim muito tempo para todo mundo falar aqui e ainda conversar com vocês, eu queria que as pessoas que estão aqui, né, fizessem as suas provocações iniciais, os seus comentários também sobre o que o Cris falou, e aí a gente conversa com vocês também, faz, né, a roda funcionar. Ok? Sérgio, eu vou pedir para você começar. Pode ser, Sérgio? Que você faça o que você quiser fazer. É o que você tiver para falar, fazer, mostrar, você faz. Tá bom. Então, eu queria começar questionando um assunto aí sobre essa questão da web, evolução da web, sobre qual seria o real papel de nós, desenvolvedores, ou pelo menos, né, boa parte aqui do público desenvolvedor mesmo, em conseguir causar essas mudanças na web, né? Então, a gente viu os exemplos do Pointer Events, a gente viu os exemplos ali do Torch, não sei o quê, parece que é muita gente grande ali brigando e até que ponto eu posso influenciar o caminho da web, eu como desenvolvedor comum, né? Quero ver a opinião aí do pessoal. Tá funcionando aqui? Tá. Então, eu já colocando um pouco... Eu comecei, quando fui chamada para a mesa, eu comecei a pensando primeiro na parte mais tecnológica, como eu sou engenheira, então eu fui... como que eu posso, né? Só que aí eu comecei a pensar de uma forma diferente, né? Porque a maioria do público técnico não está muito antenado, às vezes, com outras questões, né? Que é uma questão, às vezes, mais humana, né? Da internet. E, pensando para frente, como que a gente pode, né, ter uma internet, né, para frente? Na verdade, a gente tem que pensar também como não regredir, né, a web. E a gente tem visto, assim, atualmente, pegando o panorama geral assim da internet, né, que está tendo um ataque, né, à internet da forma como é conhecida, né, hoje em dia, né? Então tem aí, se falando muito do Marco Civil, não sei se o público aqui está a par, né, da discussão do Marco Civil. Acho que é uma questão também interessante da gente que é técnico de se antenar nessas questões, né, que apesar de não ser uma questão meramente técnica, né, essa questão do Marco Civil, da neutralidade de rede e etc., também vai influenciar como que vai ser o desenvolvimento da web daqui para frente. Então, queria colocar essa provocação, né, para comentários aí, né, como que essas outras, né, vertentes, dimensão legal, dimensão humana, também influenciam o desenvolvimento da web. Bom, já temos duas coisas colocadas aqui na mesa. Primeiro, como nós, desenvolvedores mortais, podemos influenciar na web, né, dos imortais, e também, né, como é que os técnicos podem ter uma outra pegada, uma pegada mais política, de influência, como é o caso do Marco Civil da Internet. Deixar a Yasu falar também, e aqueles que quiserem comentar, por favor, poderiam se postar aqui na frente do microfone que tem aí para
para se manifestar, tem um de cada lado aqui, então quem quiser também fazer comentários, que se dirijam até o microfone para poder falar, ok? Bom, a minha observação é um pouco do que a gente vai falar amanhã sobre os trends do W3C, que tem a ver com... Hoje, desculpa, amanhã não tem mais. Amanhã tem feriado. Sobre os trends do W3C, que, na verdade, as tecnologias web estão aí, tem quase 20 anos, e elas... a grande mudança dos últimos 20 anos foi o HTML5, que trouxe para o usuário... Eu sou designer, não sou desenvolvedora, então, por isso, eu vou falar do usuário. O usuário conseguiu perceber a mudança nos padrões com a entrada do HTML5, que foi a última grande virada em termos de padrões e tecnologias web para o usuário. E isso tem o HTML5 tem provocado essa revolução em termos de interação com o usuário. Então, a minha pergunta é, como é que a gente pode, tecnologicamente, provocar uma outra revolução, né? Trazer a tecnologia mais para perto do usuário, para que ele possa sentir novamente os impactos da web no seu dia a dia mesmo. Cris, você quer adicionar alguma coisa a essas provocações iniciais? Sure. I think I can comment a little bit to the question of how can an individual developer sort of try to influence these big immortal browser vendors or specification developers. And I kind of touched on that a little bit in my talk. Really the best way, in my opinion, is to just start using these technologies, right? Whether that's developing polyfills for new specifications that are being written, or using different polyfills and libraries that others have created, and showing that there is interest in these things, because that's really what the browsers want to see. They want to see interest. They want to see developers. They want to see the need for it. If it's just someone's idea, they aren't as inclined to just go and add it to the browser, right? So really it's up to, the power is in the developer's hands. You have to go out there and actually show that there's a need for it, and use these new technologies, and create ways for others to use these technologies to sort of influence those larger powers. Ok, eu vejo alguém ali em pé. Por favor, se não deixe de se identificar, tá bom? Meu nome é Francine, eu tenho 24 anos. E, na verdade, o que eu vim falar foi basicamente o que o Cris falou, é que o poder do desenvolvedor está em escolher a tecnologia e questionar a tecnologia que ele vai desenvolver. A partir desse momento, o mercado olha para o que está sendo usado pela maioria. Então, isso domina. Se você usa uma tecnologia majoritariamente fechada, ele vai para fechada. Se você opta por padrões abertos, facilita para todo mundo e acaba fazendo o mercado optar por esses padrões abertos. Né? Sobre o marco civil que foi colocado, eu acredito que o problema maior é a falta da população olhar, do usuário olhar e ver o quanto isso impacta na vida dele, mas isso é para ele ver o quanto impacta a tecnologia no geral. A gente não tem consciência, enquanto usuário, dos nossos direitos e deveres com a tecnologia. É um problema sério, que é o tal do não ler os termos e contratos. Né? E sobre o que a Yasu colocou, de como trazer a tecnologia para revolucionar a vida do usuário, é só olhando para o usuário que a gente vai entender o que ele precisa. É só olhando mesmo para, por exemplo, necessidades como foi o caso dos Easy Taxi, 99 Taxi. É ver o que vai atender aquele cara e quanto ele pode ou não pagar por aquilo. É basicamente essa colocação que eu venho para fazer.
Ok, obrigado. Mais alguém gostaria de... Então, eu queria fazer mais uma rodada de provocações e comentários aqui entre nós. Você também quer falar? Então, por favor, lá no microfone. Bom, bom dia, meu nome é Rafael. Eu queria só fazer um complemento para o que o Cris disse, aproveitando ainda essa rodada, sobre o poder que nós, indivíduos, temos perto desses imortais. E tem tudo em linha com o fato de a gente também pensar no poder da comunicação e não só no desenvolvimento. O que eu quero dizer? No jQuery, antes da gente começar a fazer qualquer projeto, a gente pesquisa bastante o que já existe. O exemplo do Pointer Events, eu lembro que o Scott foi bastante incisivo no jQuery não começar a fazer isso por conta própria, tipo, esgotar todas as possibilidades com a Microsoft. Antes de começar qualquer projeto, procura o que já existe, entre em contato. A gente é muito mais forte somando força do que fazendo coisa individual. E é impressionante o tanto de gente boa que tem, às vezes tentando resolver o mesmo problema, só que trabalhando sozinho e desperdiçando energia. Então, comunicação é muito importante. Você quer falar? Bom dia, meu nome é Lívia Morim. Eu gostei bastante do que a Yasu acabou comentando sobre a parte humana, esquecendo um pouco do tecnicismo, partindo um pouco do conhecimento humano. E me chamou muita atenção, porque quando a gente trata do conhecimento de humanas dentro da tecnologia, a gente trata de forma técnica. Quando a gente fala de experiência de usuário, a gente trata sempre de forma técnica. A gente sempre fala de testes e a gente esquece que o ser humano tem um contexto social, um contexto econômico e que a gente tem um contexto do Brasil como um todo, o contexto de cada estado, o contexto de cada cidade. Cada desenvolvedor vive um contexto diferente, cada designer um contexto diferente. E esse choque entre usuário, designer, front-end, back-end, enfim... Como eu sou designer e desenvolvedora e estudo pedagogia, eu sempre vejo esse choque com muita facilidade. Mas o que falta bastante para a web no futuro é sempre pensar no usuário. E no usuário, quando eu digo não de forma técnica, de forma onde eu vou colocar esse botão, do lado direito ou do lado esquerdo, bora fazer um teste AB. Não, não é essa a questão. É a questão de... não só a questão da colocação de cor, mas a questão, toda uma questão humana mesmo, de será que isso é realmente necessário, a questão financeira, a questão técnica também. Mas tudo isso tem que estar aliado e todo mundo, tanto o desenvolvedor quanto o designer, tem que ter esse conhecimento humano, esse conhecimento social. É isso que falta, ao meu ver, também, dentro da internet. Ok, então vamos fazer aqui mais uma rodada de comentários. Então, começo de novo pelo Sérgio, pode ser? Pode ser, maravilha. Deixa eu ver. Ainda no assunto de especificações, aproveitando a presença do Cris aqui para falar do jQuery, eu queria saber o que vocês acham do papel desses frameworks, como o jQuery e outros frameworks, em prol de evoluir a especificação. O que eu digo é o seguinte, será que a gente deveria trazer as melhores ideias do jQuery para dentro da especificação? Como já aconteceu com alguma outra coisa, por exemplo, sei lá, me vem à cabeça o Query Selector All, por exemplo, que foi bem inspirado, vamos dizer assim, nas ideias do jQuery. Mas será que, num futuro, o jQuery ou algum outro framework, né, seria desnecessário, porque o browser já vai fazer tudo, né? Sei lá, eu vejo vários movimentos hoje em dia com isso, por exemplo, sei lá, o Modernizer sendo inspiração para o novo lá, @supports no CSS. Será que a gente deve caminhar para isso no futuro também, de ir, entre aspas, matando cada um desses frameworks e incorporando eles na web, né, padrão? Maybe. I would not see it as a bad thing
if eventually jQuery was not necessary as a library. And that is part of the reason why the entire jQuery organization, the jQuery Foundation, is shifting our focus away from just managing these libraries to facilitating communication between browsers, between developers and the browser vendors, between browser vendors and standards bodies, trying to open those lines of communications with everyone and sort of be that facilitator for those conversations. Right now, the jQuery libraries are still relevant, specifically jQuery Core. jQuery UI, jQuery Mobile, those are less about filling the missing need for standards and providing extra functionality. So those could live on. But the jQuery library itself may or may not be necessary in the future. Now, it will still be some time because there's still a lot of people that use old IE, and so jQuery is really necessary for them. But yeah, eventually I could see where really the jQuery libraries are mostly about user interfaces and CSS frameworks and just helping developers create the interfaces for their apps on top of all of the standards that have been implemented in the browsers. So maybe eventually our own work will kill off the jQuery library, but I think it'll still be some time. Eu concordo com o Chris. Eu acho que os frameworks eles ainda são necessários porque a gente tem um processo de produção que é um pouco artesanal, sem esquecer que os frameworks são criados para quando você tem volume, que a gente utiliza eles quando a gente frameworks e libraries, eles são necessários quando você tem volume. E eu acho que à medida que a gente começa a ter mais interação, isso tende a ser incorporado mesmo. Pensa daqui a uns 20 anos, assim, na minha opinião, ainda é bem artesanal o processo de produção de uma interface, seja para um aplicativo, seja para um site, ou, não sei, para qualquer tipo de dispositivo que tenha web conectada. Mas daqui a 10 anos, eu acho que a velocidade de produção de uma interface ela vai ter que ser muito maior do que ela é hoje em dia e muito menos trabalhosa, porque ela vai precisar de um volume muito maior. Imagina se tudo que você interage tiver que ser web, tiver que ter uma interface web. Então, eu acho que a tendência é incorporar e que isso, até para acelerar o processo. Entrando nesse tópico, eu também acho que concordo com isso, com que todos, né, na verdade, falaram, com o Chris, com a Yasu, que a tendência realmente é incorporar, mas acredito que vão vir outros problemas, né, que aí vão ainda ser necessários novas bibliotecas, novos frameworks. Então, acho que é um ciclo que vai se retroalimentando ao longo do tempo, né? Acho que nunca vai deixar de existir, né, frameworks para serem usados, né, na web. Agora, provocando uma outra discussão, outro pensamento, é como que a gente poderia trazer os usuários para entender melhor esse contexto, para se envolver mais com o desenvolvimento da web, né? Porque eu vejo assim que a discussão fica muito no nível, acho que técnico, né? E poucas pessoas assim mais leigas conseguem até entender, né, como que funciona esse processo, como que são construídos padrões, né? E como que ela poderia se envolver, né, de certa forma, para até agregar esse valor aí, né, de entender o usuário, né, já desde a concepção de um padrão, né? Vamos chamar a pedagoga de volta aí para falar para a gente. Mas está aí uma questão que podemos conversar um pouco mais, que eu acho que é um grande desafio
sem dúvida, para a web para frente, como que a gente traz o usuário mais perto desse processo de desenvolvimento de serviços e aplicações. Tem gente que já vem defendendo que codificação já deveria fazer parte do ensino fundamental. Desde da mais tenra idade, já deveriam ensinar codificação web nas escolas. Quem quer falar sobre isso? Começamos por aqui já, pela Iaso, que tem um filhinho que já deve estar codificando. Ainda não deixa ele chegar perto, senão fica viciadinho. Mas, quanto a isso, eu vou fazer uma observação com relação ao que a Natália falou, de que a gente tem que sempre lembrar que a web não é uma TV de tubo. Eu lembro que quando eu era pequena, eu olhava... Meu pai é engenheiro, e ele tinha mania de consertar as coisas. E a televisão de tubo é um negócio que quebrava com muita frequência. Não sei se a maioria de vocês aqui passou por isso, acho que não. Mas ele abria a TV e me falava, não toca aqui, que aqui é perigoso. Tinha uma coisa lá que, se tocasse, tomava um baita choque. Porque a televisão de tubo ela tem aquela... Não sei se... Quem aqui já viu uma TV de tubo aberta? Olha, nossa, bastante gente. Nossa, todo mundo velho. Nossa, vocês estão velhos, hein? A web... Eles gostam de abrir coisa antiga. Então, eu diria assim que... Eu não sei. Eu disse que eu não sou programadora porque eu faço gambiarras, eu não faço código. Eu sou designer. Mas eu já tentei várias linguagens de programação porque precisa. Eu diria que o C, o C são televisões de tubo. Quem riu aí concordou. A web é um Lego. A web não é. O usuário não. Talvez hoje os usuários tenham dificuldade de entender, mas eu vejo que as crianças de 10, 12 anos, elas já sabem o que elas estão fazendo. O HTML não é uma TV de tubo, é um Lego. Você sai conectando. É muito fácil. É muito, muito fácil de entender a web. A web não é o resto da profusão de linguagem de programação que a gente tem. Não é difícil entender a web. Então, assim, eu não sei se o usuário se a gente tem que fazer esse esforço para o usuário entender. Eu acho que a gente tem que fazer produtos cada vez melhores, interfaces cada vez mais intuitivas e mais inteligentes e mais rápido e melhores e conectar mais coisas com os seres humanos. E aí, talvez eles se interessem. Não sei se a minha mãe concorda com você, mas tudo bem. Eu acho que eu vou discordar das duas, mas tudo bem. Eu acho que para a gente a web é fácil porque a gente entende de web e não entende de TV de tubo. Se você conversar com o cara da TV de tubo, ele vai falar que a TV de tubo é fácil e todo mundo devia aprender. Então, eu acho que assim como eu não estou interessado em TV de tubo, assim como eu, quando fiz autoescola, fiquei com raiva que eu tinha que aprender o motor do carro, eu falei, se quebrar, eu ligo para um maluco lá que vai arrumar e pronto. Eu não quero aprender aquilo, sabe? Eu acho que a gente também tem que tomar cuidado com essa de que o usuário tem que participar de tudo. O usuário é o usuário, entende? A partir do momento que você tem a interface, o produto bacana, e ele compreende a web naquele sentido amplo, sabe? O que é a web? É acesso universal, qualquer lugar, aquela coisa toda. Agora, até aí, falar para ele que HTML é mais fácil que C++, assim, se eu chegar para o meu esposo e falar isso, para ela é a mesma coisa, não vai entender nenhum nem outro, entende? E não sei se ela deveria, entende, para ser um usuário de web, sabe? Acho que nós entendemos de web e a gente tem que fazer a web para frente e não necessariamente o usuário tem que estar tão próximo assim, essa coisa de que tem que programar desde criança, eu já discordo um pouco. Eu acho que, assim como o cara não tem que arrumar TV de tubo desde criança, ele também não... Se ele não quiser programar, entende? Se ele quiser... Eu digo assim, o leque de conhecimentos da humanidade é muito maior do que a web, sabe? Então, se o moleque se interessar por eletrônica, ele vai abrir TV de tubo. Se ele se interessar por internet, ele vai programar HTML. E só para finalizar, também discordo de um dos últimos pontos que você comentou, que a web é mais fácil que essas coisas. Eu acho que não, muito pelo contrário. Eu acho que hoje, justo o HTML5, as novidades e tal, o front-end tornou-se tão ou mais complexo até que muita coisa que a gente fazia no back-end antigamente, sabe?
Acho que você aprender ali o ponteiro do C++, às vezes é mais fácil do que você arrumar bug no IE6, entende? E a coisa só está piorando, então eu não sei se eu quero envolver o usuário nessa. Agora tem que segurar a IASO, que senão ela vai... Não, o IE6 foi piada, o IE6 não faz parte do argumento. Qualquer argumento que envolve IE6 já invade. Você jogou baixo também, né? Olha, isso aí gerou tanto que já temos 3 na fila, então, antes de voltar aqui para o palco, então, primeiro você, depois ela, depois uma que está atrás dela, que está sentada também, tá bom? Então, não esqueçam de se identificar, por favor. Bom, então, eu sou o João Bueno, conhecido também como JS, por causa do meu segundo nome na comunidade. E eu sou pedagogo de formação, trabalho hoje com desenvolvimento back-end web, né, e fui convidado para essa conferência justamente pela IASO. Então, no meu trabalho final de conclusão de curso de pedagogia, eu já trabalhava na parte de tecnologia, e meu trabalho final, justamente, eu fiz a apologia de, legal, vamos incluir a programação no currículo. Então, me senti meio na obrigação de comentar aqui. Eu falei, isso foi em 2003. Eu acho que muita coisa mudou desde lá. E hoje eu não diria com tanta certeza de que lado eu estou dessa coisa. Vamos ensinar programação na escola, não vamos ensinar programação na escola. É uma coisa em aberto. Aí, justamente, no cuidado que tem que se ter com as crianças, com quanta técnica, quanta informação a gente está colocando desnecessária na cabeça das crianças aí. Mas, por outro lado, a gente está numa sociedade industrial em que a tecnologia, ao longo do tempo, foi se distanciando da pessoa. Ao longo do tempo, o que acontece? O fazer você mesmo foi ficando longe. Não faça você mesmo, né? Então, se tinha TV de tubo, o cara que consertava a TV de tubo, hoje a gente tem isso aqui. O cara que consertava a TV de tubo não conserta mais isso aqui. Isso aqui se joga fora quando quebra. É a parte hardware, né? E a web hoje ela traz a possibilidade da pessoa poder interagir de volta. Então, hoje você tem o quê? Cada um carrega no bolso uma máquina que pode fazer bilhões de operações por segundo, e a pessoa não sabe disso, e a pessoa não usa isso. Só usa o que vem pronto, o que vem engarrafado, o que vem enlatado, seja pelo desenvolvedor C++, seja pelo desenvolvedor web. Eu acho que deixar todo o público perceber que o que está engarrafado, ele pode engarrafar também, e deixar cada vez mais fácil a pessoa poder criar o conteúdo que ela está criando, né? Independente de ser web, se C++, isso é importante. As pessoas têm que ter a noção que elas têm a possibilidade de produzir o conteúdo também. E o trabalho de todo mundo aqui é trabalhar para ficar mais fácil cada um poder produzir seu conteúdo. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Se ficar mais fácil produzir conteúdo, vem desde o jardim da infância, ou vem desde a escola primária, ou vem desde o segundo grau, ou em que momento a criança pode escolher, em que momento, pelo menos, a gente tem que apresentar que ela tem essa opção, aí é uma questão em aberto. Obrigado, gente. Não, né? Oi? Foi. Oi, gente, eu sou a Lúcia Freitas, sou jornalista, não entendo nada de C e C++. Só sei escrever HTML e CSS, duramente aprendido ao longo da vida. Discordo de você, Sérgio, a gente veio para cá por sua causa. Tá? Sim, o usuário tem que entender o que ele está usando. Isso é uma questão de segurança, desculpa aí, entendeu? O usuário que não entende o básico, assim, não sei se a gente tem que ensinar a programação inteira no currículo, entendeu? Mas o usuário, ele tem que ter voz, ele faz parte dessa equação. Quando você fala o que você falou, deixa o usuário lá usando, você entra na mesma posição, por exemplo, da Oracle, quando a gente fala, o Java está botando crapware na nossa máquina, tira essa... Preencham. Entendeu? E a Oracle nem responde. Eu sou jornalista, mandei 30 e-mails, liguei para toda a assessoria. Eles não responderam. Não responderam. Entendeu? Então, assim, quando você fala isso do usuário, você está indo para uma posição que eu imagino, eu não te conheço, tá? Eu imagino que você, como desenvolvedor, odeia nas empresas, que a não escuta. Escuta, você não escuta. Provei meu ponto. Tchau, gente. Beijo. Prazer estar aqui. Obrigada. Só retrucar. Eu acho que a gente falou a mesma coisa de maneiras diferentes. Eu concordo que o usuário tem que fazer parte de segurança e tudo. Nossa, o que eu tento convencer minha esposa de que ela tem que usar o LastPass ali, porque a Adobe foi craqueada essa semana, e a senha dela
está aberto para todo mundo. A gente teve essa conversa com ela ontem à noite, inclusive. Mas eu concordo com o que você falou, que eu acho que não precisa necessariamente, para o usuário ter esse tipo de consciência, ele tem que saber programar. Acho que a gente pode ter uma educação tecnológica, mas não necessariamente o cara tem que sair da escola com 12 anos programando em JavaScript, entende? Entendi. Acho que é esse que é o ponto que a gente discorda. Eu vou fazer um coro com ela. E, na realidade, eu concordo com a questão de o cara de tubo acha que o tubo é mais fácil porque eu não entendo de HTML, entendo um pouco de C e eu realmente acho que C é mais fácil. Então, eu sei que muita gente não vai concordar comigo aqui. Eu sou AID, eu fiz Poli, eu não sou da área web, eu não tenho formação nem em design, nem de web, eu sou da engenharia civil, mas eu sou de um grupo de estudo de software livre da Poli, que é a PoliGNU. E aí, dentro do contexto da web, eu acho que é importante assim as pessoas aprenderem que elas minimamente que elas podem fazer código. Eu acho isso importante. E se isso vai vir de ela ter a experiência prática de fazer algum código na vida, ou se isso vai ser colocado de uma forma abstrata, eu acho importante para o protagonismo das pessoas na web, para que elas se entendam como cidadãs produtoras da web, elas não separar tanto a coisa, o conteúdo da forma, porque, no fundo, as coisas estão muito ligadas. Então, assim, você passar pela experiência, do ponto de vista pedagógico, de fazer algo, é parte de você achar que você pode fazer algo. É importante as pessoas acharem que elas podem produzir web, porque, se elas não acharem isso, elas não se apropriam da web. E aí a gente vai reproduzir um sistema de que os desenvolvedores têm o conhecimento, os usuários não têm o conhecimento, e a gente vai continuar uma reprodução de um sistema de propriedade do conhecimento, que eu acho que a web está aí para a gente quebrar com esse tipo de lógica. Obrigada. Bom, chegou a hora de encerrarmos. Nós vamos dar aqui 1 minuto para cada um dos convidados fazer a sua intervenção final, e o Cris faz o seu wrap-up, né, para encerrar. Só que eu preciso só dar um anúncio aqui que me chegou assim urgente. Quem for fazer o tutorial, eu acho, na sala Input, sala verde, às 14 horas, e que ainda não baixar o software de desenvolvimento para a aula, precisa chegar com 20 minutos de antecedência e falar com o palestrante por conta disso, porque, senão, não dá para fazer essa aula, ok? Então, vamos lá. Para encerrar, 1 minuto cravado para cada um fazer assim as suas considerações finais, tá? E depois o Cris termina a sessão. Não sei, já eu. Então, não sei. Já foram 15 segundos nesse. Então, obrigado pelo convite, a participação, e meu filho não vai programar. O meu também não programa. Não deixo. Quer falar nada? Não, quero. Não, só comentar que o objetivo da criação da web, lá quando o Tim Berners-Lee pensou em criar a web, ele não estava pensando em nada mais do que acesso. Ele queria que os diretórios de documentos ficassem acessíveis do jeito mais fácil do que aquela coisa horrorosa que era antes dele ter criado a web. E, de novo, a web semântica que ele está agora, que é um dos focos do Tim Berners-Lee, ele mesmo, é uma web que busca facilitar a vida do usuário e deixar que as pessoas se apossem da web como um recurso de criação. Isso é interessante e isso eu acho que a gente não pode perder de vista. A web, ela ao mesmo tempo que ela é uma plataforma para troca é uma plataforma de negócio, de entretenimento, ela também é uma plataforma de criação pessoal e expressão. Isso é muito legal e a gente não pode perder de vista, que é isso que faz a colaboração acontecer na internet. As pessoas ainda não sabem nem a diferença direito entre web e internet. Então, acho que cada vez mais os desenvolvedores
e designers e todo mundo que trabalha com web precisa focar nesse tema e continuar trazendo a web para esse sentido do compartilhamento. Hoje a gente está, né, na era aí do conhecimento, então quem tem conhecimento, né, de certa forma, tem poder nas mãos, né? Então acho que a web veio de certa forma para democratizar isso, né, acesso até ao poder, né, de certa forma, de estar mais fragmentado para não ter, né, aqueles polos ou, né, tudo estar concentrado nas mãos de apenas uma pessoa ou poucas pessoas. Então eu acredito que sim, as pessoas precisam se apossar mais da web, serem mais protagonistas, né, nessa história, assim como iniciou lá, né, no início da web, com o Tim Berners-Lee. Então, acredito que o futuro é realmente as pessoas, né, se apropriarem cada vez mais para, se a gente não se apropriar, né, os usuários não se apropriarem, com certeza vai ter alguém que vai se apropriar, né, da web pela gente. Então, é isso. So, yeah, I think, to sort of wrap up, I think for me the key here is communication, right? So to really advance the web to a place where it's usable and accessible to everyone requires communication between developers and users. The developers need to know what their users need, what their users want. Between browser vendors and standards bodies, between developers and standards. The key is communication. Open communication about open standards is the way forward and the way to really make the web that place that it can be and it should be. Eu só acrescentaria uma mensagem para a comunidade brasileira, que é a partir da minha própria experiência com o W3C, que é o único organismo de desenvolvimento de standards que eu conheço, né? Quer dizer, dentro do W3C você tem uma real possibilidade de participação, de construção desses padrões. É bem verdade que, ainda que exista também dentro da W3C uma grande inequalidade, no sentido de que as grandes corporações têm muito mais poder de fogo de colocar muito mais pessoas ao mesmo tempo participando de diferentes grupos de trabalho, ainda assim, no processo final de decisão, é um processo sempre de consenso, e também cada empresa é igual a outra na hora da tomada de decisão. Uma startup é tão igual quanto uma Microsoft ou Facebook ou o que seja, né? Então, esse é um processo de múltiplos interesses e multilateral. E que eu acho que, nesse aspecto, o Brasil, infelizmente, está distante. A nossa comunidade, ela gosta bastante de desenvolver código, mas ela não gosta de participar desses organismos internacionais de desenvolvimento de padrões, que são organismos abertos à participação, não só para membros, mas são abertos também para não membros. Quem aqui acompanhou minimamente o desenvolvimento das versões, que ainda não está nem acabada, do HTML5, sabe muito bem o que é ter uma versão draft ou versão rascunho para receber milhares e milhares e milhares e milhares de comentários e colocar isso à disposição para a comunidade fazer teste. O Brasil participa muito pouco disso. E, às vezes, a gente reclama, né, de que os standards são standards que já vêm fechados, empacotados. E, muitas vezes, na verdade,
é porque a gente não quis participar, ou a gente não teve condições de participar, ou não teve tempo de participar. Mas o fato é que existem comunidades que nós poderíamos participar, e o Brasil tem inteligência, tem massa crítica, tem pessoas muito boas que poderiam dar uma contribuição muito grande a esse processo de evolução, de empurrar a web para frente, né, com uma característica até mais tropicalizada. E fica aí, então, o resultado desse nosso debate, agradecendo aqui a todos que colaboraram para essa discussão, os nossos convidados aqui, em especial ao Cris, o nosso convidado especial, o nosso keynote speaker da manhã. Nosso muito obrigado pela sua participação. Vamos para o coffee break, daqui a pouco tem mais. Não esqueçam... Não esqueçam de twittar tudo que vocês estão vendo. Vamos fazer aqui um Topic Trend hoje no Brasil, a WebBR.